E aí, pessoal, mais um vídeo da nossa série de vídeos R$ 60 em um plano. Então, por conta disso, acredito que essas questões emocionais elas impactaram na minha forma de operar de ontem. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Quando a gente senta diante do gráfico, o gráfico ele simplesmente vai refletir aquilo que você é. Eu segui o gerenciamento. Tá aqui, ó. Dia 5. Dia 5. Isso foi ontem. Ontem, aqui, ó. Mas aí a questão também, que vale a gente considerar, ó. Isso aqui foi logo depois que eu cheguei do trabalho. Terminei um evento no domingo, né, na madrugada de ali domingo, e virada para segunda. E aí eu cheguei em casa e nós fomos operar, e nós fomos exatamente disciplinados, batemos ali a nossa meta, e encerramos, e fomos dormir. Tem até mais uma entrada aqui, na verdade o dia 5 ele vai até aqui. E aí, o que acontece? O estado em que eu me encontrava, ele refletiu aqui no gráfico. E aí o que acontece? Eu fiz bem mais operações do que eu deveria. É dia 5. Aqui. Fiz bem mais operações do que eu deveria, ó. Quase nem cabe numa tela só. Diferente, né, do normal, do padrão. A gente entende que ser humano, ele atua por padrões. E os meus padrões ultimamente, nessa série de vídeos R$ 60 um plano, ele é um padrão de poucos traders, poucas entradas. E aí, olha aqui, ó. E se eu não me engano, ainda tem mais para cima. Ainda tem mais para cima, tá vendo? Ó. Eu fiz, se eu não me engano, eu fiz 14 entradas. 14 entradas no dia de ontem. Sem gerenciamento, sem stop, quebrei 2 bancas na banca de treinamento, quebrei 2 contas na banca de treinamento e ali eu fui operando ali. Meu método operacional, minha forma de ler o mercado, ele aconteceu de forma natural, tá? Eu operei com base nos meus gatilhos, nos gatilhos que eu aplico até então, só que o mercado ontem ele estava reagindo de uma forma diferente. Eu não estava bem emocionalmente, o mercado ele estava reagindo de uma forma diferente e foi uma coincidência de situações incomuns que aconteceram no mesmo dia. Isso resultou na minha quebra de 2 bancas na conta de treinamento e prejuízo na outra e foi isso que aconteceu. Ainda bem que foi numa conta de treinamento. E aí o que acontece? Dia 6... virou meia-noite, já é dia 6, de madrugada eu fui operar na conta real. A gente puxa aqui o histórico, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, não, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 entradas ontem. Dessas 10 entradas, vamos lá. Tudo são dados estatísticos. Essas 10 entradas, tudo isso aqui foi de madrugada. Tudo isso aqui foi de madrugada. Na verdade, todas as 10 entradas foram de madrugada, antes de eu ir dormir. Não tive festa ontem, isso aqui foi dificuldade para pegar no sono mesmo, então eu fui sentar, como eu fazia antigamente, e fui operar no mercado ali. Tá? Eu não quebrei a conta, não quebrei essa conta. De 10 entradas, 1, 2, 3, 4, 5... 6. De 10 entradas, 6 elas foram não assertivas, 4 elas foram assertivas. Então eu fiquei com uma média aí de assertividade abaixo da minha forma natural, né, da minha forma padrão de operar. Meu padrão ali é em média de 50% de assertividade. E aí eu fiquei com 40, fiquei abaixo. Eu rendi menos, eu rendi abaixo do que eu costumo render. E aí
eu acordei hoje e acordei seguindo o nosso plano. Eu acordei entendendo que era melhor não operar nesse dia, que era melhor ficar de fora do mercado. Fui para a empresa, trabalhei, fiz algumas coisas, e como eu trabalho no mesmo município em que eu moro, eu posso me dar o luxo de abrir mão de usar um transporte e vir caminhando. E nessa caminhada eu gasto aí 35 a 40 minutos. Eu acho uma caminhada até saudável. E eu gosto de caminhar porque o ato de caminhar, ele clareia meus pensamentos. Eu costumo ter insights, costumo ter ideias, soluções. E no meu caminhar eu vim pensando que eu não deveria evitar o mercado hoje, que eu deveria sim operar. Apesar do meu cenário emocional ele não ser muito diferente do de ontem, e por conta disso eu preferi me resguardar do mercado, me veio um outro pensamento. E qual é o pensamento? Talvez eu possa estar errado nessa linha de pensamento, tá? Não seja uma verdade absoluta, porém, com base na minha vivência, na minha experiência, naquilo que eu venho aprendendo, isso se torna a minha realidade hoje. Essa se torna a minha linha de raciocínio hoje. E eu pensei da seguinte forma: nós estamos com um objetivo operacional, né? Nós criamos uma série de vídeos chamado R$60 e um plano, e nós criamos uma forma de operar dentro dessa série de vídeos, e nós estamos construindo ali uma forma de operar com base em um método operacional, um modelo disciplinar, uma forma totalmente disciplinada de operar, e o gerenciamento de banca. Esse é o nosso plano. Os R$60 foi aquele valor de início, então a gente está dentro de uma série de vídeos. Eu estou comprometido para entregar esse trabalho. E aí o que eu pensei? Aqui está a oportunidade de eu exercitar a minha disciplina. Baseado em quê? Eu pensei da seguinte forma: um piloto de avião, ele precisa de muitas horas de teste, de muitas horas de voo, para que ele se torne um piloto definitivamente extremamente experiente. E um piloto profissional, um piloto calejado pela vida, ele tem que exercer o trabalho dele, ele tem que desempenhar o trabalho dele, independente das circunstâncias emocionais em que ele se encontre. Então, independente dele estar extremamente feliz, dele estar passando por problemas pessoais, ele precisa ir lá e realizar o trabalho dele. E a técnica que ele tem, a disciplina de fazer as coisas exatamente da forma que tem que ser feita, é que vai definir o bom resultado do trabalho dele. Assim é um atleta de alto nível, assim são pessoas que elas são... A disciplina, ela está em você executar o que é preciso executar, independente do teu estado emocional. Uma pessoa que ela está buscando ficar mais forte fisicamente, uma pessoa que ela se encontra fazendo uma dieta, a pessoa que ela desenvolveu um objetivo para a vida dela e ela se lançou em um trabalho diário na busca daquele resultado que ela precisa, né, como meta de vida, ela precisa exercer disciplina. E muitas das vezes ela vai precisar fazer coisas que ela não quer fazer. Os sentimentos dela, o estado emocional, ela não vai estar em condições favoráveis para que ela desenvolva o que ela precisa desenvolver. E é com base nessas comparações, nessas analogias, que eu entendi que eu precisava vir aqui para o mercado. Por quê? Porque eu já falei em algumas ocasiões que o modelo do conteúdo desse vídeo, ele serve primeiramente para mim. Primeiramente para mim. Tudo que está ficando registrado aqui, em alguns momentos eu volto, eu assisto, eu pretendo lá no futuro olhar aqui, até para que eu tenha dados para comparar se houve um crescimento, se houve desenvolvimento do meu eu de hoje com o meu eu do futuro, que no futuro será o meu eu do presente. Então, com base nisso, eu entendi que era preciso eu estar aqui hoje. Não estando nas minhas melhores condições emocionais, mas eu preciso me testar como ser humano. E só existe uma forma de me testar como ser humano, indo para o campo de batalha. Então, não se trata de vício, porque eu nem ia operar hoje, porque lembra que eu já conversei com vocês, muitas das vezes, não operar também é operar. Porque se é de vir aqui fazer cagada, tomar prejuízo, de repente até quebrar uma banca,
é melhor não operar, você conservar o capital de hoje, voltar num outro momento e arregaçar. Essa é a minha visão. Porém, eu preciso do dia de hoje. Eu preciso ter o dia de hoje registrado para saber como está o meu nível de disciplina. Eu recebi alguns comentários de algumas pessoas que acompanham o nosso vídeo, e essas pessoas elas estavam até elogiando, dizendo que o meu modelo mental ele é totalmente afiado. Meu amigo, minha amiga, eu sou um camarada igual a você. Eu sou um ser humano que tem as suas dificuldades, as suas lutas, os seus desafios. Eu cometo escorrego, eu cometo deslizes. Eu tenho as minhas dificuldades e é necessário um esforço muito grande para pegar tudo isso, sentar e fazer o que é preciso ser feito. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Então, eu entendo que eu preciso estar aqui e operar no dia de hoje, porque essa é a única forma que eu tenho de me conhecer. De conhecer em que estado do meu processo eu me encontro e, baseado na informação que eu terei daqui a pouco, saber o que eu preciso ajustar. Então hoje é um vídeo totalmente com cunho laboratorial, onde eu preciso vir para o mercado com esse emocional mais fragilizado para poder colocar à prova a minha disciplina. Porque, como eu conversei com vocês, a estrutura desse modelo de série de vídeos, onde tem por base R$60 um plano, o plano você ter uma metodologia operacional validada, você ter disciplina para executar o que é preciso executar e aplicar gerenciamento de banca. Então, no estado emocional em que eu estou desfavorável, é muito importante para colocar à prova o meu modelo operacional. Tá? E eu fiz questão de abrir aqui o meu histórico na minha conta real, para que você veja que esse conteúdo ele não está de alguma forma editado, como eu combinei com vocês. Lembra que eu falei com vocês que eu ia apresentar aqui a verdade da forma como ela é, o meu dia a dia, os meus erros, os meus acertos, tudo ia ficar claro aqui, nada manipulado, porque meu canal é pequeno, eu estou crescendo lentamente, graças a Deus, primeiro como ser humano, depois nos números do meu canal. Tipo, eu não tô amarrado a patrocínio, eu não tô nada, cara, eu não devo nada a ninguém. Tenho 43 anos de idade, eu tô numa fase da minha vida em que eu me preocupo mais com minha reputação, em deitar com a minha consciência em paz, do que até mesmo ganhar muito dinheiro com essas coisas. Tem coisas que vão além do dinheiro. E como eu já conversei com vocês, o intuito desse vídeo, primeiramente é para mim e segundo é para ajudar pessoas que vêm nessa mesma trajetória. Então, chega de falar, de apresentar e simbora para o conteúdo do vídeo. Vamos operar e vamos ver que rumo isso vai levar. Hoje o que está em xeque é o meu modelo operacional. Dependendo da forma como essa vela formar aqui, eu já tenho um gatilho de entrada, tá? 12 é a minha entrada. Esses R$12 ele vai acabar cobrindo os custos do meu prejuízo anterior. Ela cresceu demais. Ó, tem oportunidade aqui sim. Oportunidade, cara, eu vou te falar. Esse padrão ele tem se mostrado um padrão de excelente probabilidade de assertividade. Esse padrão aqui eu já vi essa semana, entre a semana passada e essa semana, o que eu já vi dessa figura aqui, desse desenho nessa figura, ela ser um gatilho para continuidade, e ela é uma figura, olhando aqui, o que eu posso dizer é que eu diria que é um harami invertido. Porque, de fato, se existe um nome para essa figura, na minha ignorância eu não conheço. Mas eu conheço esse padrão, eu conheço a formação dessas figuras, e eu já vi várias vezes que quando essa figura ela se posiciona, existe um alto índice de assertividade, de probabilidade de ser continuidade na tendência. E é o que está se revelando aí pra gente. Uma entrada muito boa, tá? Essa entrada aqui, ela me deixa numa situação confortável, porque eu acabei que eu nem falei com vocês. Deixa eu mostrar minha planilha,
Como é que tá o meu operacional nessa planilha? Aqui, ó. Isso aqui foi o seguinte. Hoje de madrugada, a minha primeira entrada ela foi assertiva. Minha primeira entrada, eu fiz uma entrada ali com a mão um gatilho muito bom, parecido com esse, assim, um gatilho onde eu tinha um alto índice de convicção daquela entrada, e aí eu fiz uma mão ali, eu entrei com 9,50, entrei com alguma coisa assim. Eu sei que eu entrei com uma mão maior do que eu costumo entrar. E aí essa entrada ela me rendeu aqui, ó, 5,79, 2,61% em um único período. O dever de casa estava feito. O dever de casa estava feito, eu não precisava mais operar, eu podia ter fechado ali e voltar só para conta de treinamento, mas aí foi onde o emocional entrou. E como o emocional entrou, eu quis esticar um pouco mais esse lucro. E no esticar mais esse lucro, aconteceu essa sucessão, aqui ó, essa sucessão de entradas não assertivas aqui, que você pode ver no meu... Isso, obviamente, me deixou no vermelho. Foi me deixando no vermelho, no negativo. Eu continuei operando. Não foi entrada de maneira irracional. Foram entradas calculadas. Mas eu queria continuar operando. Eu não quis deixar o mercado. Até porque eu entendi que o melhor momento de ter deixado o mercado era na primeira entrada. E aí o que acontece? Nesse meu continuar de operar, que foi a última entrada aqui... Foi essas últimas duas entradas aqui, eu tentei um Soros, não consegui, tentei com a mão de proteção, que foi os R$6, não consegui. E esse não conseguir me deixou nesse cenário aqui. Me deixou nesse cenário onde eu fiquei quase no 0 a 0, porque no início de tudo, isso é porque, né, no final eu saí de um prejuízo de 214, depois daquela minha primeira entrada assertiva, fui parar em 221. Mas eu senti como se eu estivesse no 0 a 0, porque no início de tudo eu comecei operando com esse valor aqui, ó. A minha banca inicial do dia 6 foi 221,24 e a minha banca final até então ficou em 221. Eita! Tem hora que dá uma agarrada aqui o mouse. 221,98. Ou seja, eu acabei ficando no lucro alguns poucos centavos, mas o sentimento foi de 0 a 0. Eu quis operar um pouco mais, na verdade, eu quis operar um pouco mais porque eu quis testar o mercado. Eu sei que da mesma forma que teve um dia aqui, ó, que a gente teve 26% de prejuízo, vai ter um dia que ele vai ser maravilhoso. Escuta o que eu tô te falando. A aleatoriedade do mercado vai ter um dia que vai ser muito bom. Muito bom mesmo. E nesse dia a gente vai puxar o máximo possível. Só que você não sabe quando vai ser esse dia. Assim como você normalmente não sabe qual é o dia que você vai quebrar a banca, se você exagerar. Por isso entra o nosso gerenciamento de risco. E é com esse gerenciamento que a gente tem que ir testando o mercado. Se ele está favorável, se está desfavorável. Então eu fui testar o mercado e acabou mostrando que o mercado não estava favorável para a gente ter lucros absurdos. Então encerrar o dia, aquela madrugada no 0 a 0, ela foi muito benéfica para mim. A gente vai voltar para as primeiras entradas no valor de R$3 e aí, se a gente for acertando, a gente vai ali aplicando os Soros. Os Soros eu pretendo aplicar até o nível 2. Até o nível 2, que isso vai deixar a gente com uma rentabilidade maravilhosa. A gente tem acertado com frequência os Soros em nível 1, só que agora eu vou me testar. Eu quero me testar os Soros até o nível 2. Ó, vai ficar dessa forma. Vamos considerar que o ativo que nós vamos operar é 87%. O cálculo está sendo feito em cima desse payout porque é o mínimo que nós aceitamos operar, com 87%. Porque isso significa que eu ganhando a operação, eu vou dividir 13% desse valor com a corretora. E se eu perder... os 100% vai ficar para ela. Então, apesar de eu achar injusto, é o máximo que eu aceito, é o mínimo que eu aceito de payout para operar. Primeira entrada vai ficar no valor de R$3. O lucro seria R$2,62 e aí nós vamos aplicar o Soros nível 2. Tá? O Soros nível 2 ele funciona da seguinte forma: primeira entrada, o nosso lucro. Para o Soros nível 1, aí começa a contagem do Soros. Soros nível 1,
A gente tem o valor da nossa entrada, mais o lucro, e aí isso vai contabilizar um retorno de 10,52 de lucro. Esses 10,52 aqui, que vai ser o valor da nossa entrada mais o nosso lucro, a gente vai jogar aqui para o Soros nível 2, que é a última tentativa, e caso nós acertemos, os R$10 mais o lucro que vai me gerar vai me dar um total de R$19,69. Isso vai representar, tirando o valor do meu investimento inicial aqui, os R$3, um lucro líquido de 7,46%, levando a nossa banca final para 243,13. Caso tudo dê certo aqui, nesse primeiro planejamento aqui de Soros. Fizemos a primeira entrada de R$3, ela se revelou não assertiva, nós perdemos essa primeira entrada. Nós vamos entrar com a segunda entrada no valor de R$7. Caso a gente vier acertar, vai dar um lucro ali de 6,10, diluindo o valor da nossa entrada, cobrindo o custo da primeira entrada, eu vou ter um lucro líquido de R$3,10, que vai representar 1,96% de lucro. Aí sim, eu até aceito encerrar o operacional. Agora são 22h59. Não fez nada. Acho que esse advogado é meio excêntrico e a igreja negou a acusação. Bom, foi o que ele disse. Independente do Dr. Garabedian ser um excêntrico, ele diz que tem documentos que provam que o cardeal sabia. Pelo que eu sei, esses documentos estão sob sigilo. Tudo bem, mas o fato é que um padre de Boston molestou 80 crianças e um advogado diz que pode provar que Law sabia de tudo e temos um total de 2 matérias nos últimos 6 meses. O cara não parava de mandar cartas. Ele quer uma guerra. Nem vale a pena falar com ele. Você tem 8 dias e 2 horas até o prazo. 3 anos depois, George Hahn ainda estava. Quase 11 horas da noite. Já fizemos 10, 20, 23, 24 trades, 24 entradas, 13 não assertiva contra 11 assertivas. Nem preciso dizer que hoje eu já pratiquei um overtrade, né? Talvez só hoje eu fiz a quantidade de trade que em algumas vezes eu fiz durante a semana, em uma semana. Mas não quebrei o gerenciamento. Não quebrei o gerenciamento. Todas as vezes que eu bati os 2x0, né? Todas as vezes que eu errei 2 seguidas, eu estopei, esperei e voltei. Então, vamos nessa. Esse agora é o último período onde minha banca aqui com 20568. E agora a gente vai para a nossa última entrada, onde eu me dou o luxo de perder R$40, tá? Tô vendo uma entradinha aqui interessante. Nós vamos pegar essa entradinha. Se ela
Não deu mais oportunidade, então... A gente aguarda a próxima. Então é isso, pessoal. Então é isso. Tá aqui o nosso histórico de hoje. Uma enxurrada de entradas. Esse aqui tá parecendo eu lá de 2020, que fazia trocentas entradas. Tá muito parecido com o eu de, sei lá, 3 anos atrás, lá do meu início, onde a única diferença é que hoje em dia eu tenho um modelo operacional mais claro, um método de gerenciamento de banca, e a gente sai do mercado. Esse é o único critério. Fora isso, entradas atrás de entradas. Uma enxurrada de entradas. E a última entrada aqui, ó. Nós encerramos aqui. Qualquer entrada que a gente venha fazer no dia de hoje já computa a entrada para dia 7, já é um outro dia. Então todo o histórico do dia de hoje, todo o excesso de operação, ele está registrado aqui pra gente. Amanhã é um outro dia, uma outra história. A gente vai conseguir ver as coisas com mais clareza. Então, por hoje é só. Um abraço e até a próxima.